Oi, gente! Olha nós aqui outra vez com o Papo com a Consultora. Hoje eu trouxe um convidado muito especial. Gosto muito dele porque eu tenho visto a evolução dele na carreira na área de gestão da qualidade. É o João. Ele hoje ocupa uma função na Laborsan, que é um dos nossos clientes. E assim, quando a gente decidiu convidá-lo, foi justamente para que vocês saibam que é possível evoluir nas suas carreiras quando você consegue investir e acreditar nela. Então, João, seja bem-vindo ao podcast. Olá, Diana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar participando aí do Papo com a Consultora. Espero agregar, trocar bastante conhecimento sobre Uhum. qualidade, meio ambiente. E estou aí sempre aí para responder as perguntas. E Para estamos fazer aí. perguntas E fazer também, perguntas né? também, Para exatamente, fazer né? perguntas também. Quero Exatamente. agradecer a Santa Isa, a patrocinadora do programa, né? Essa empresa aí que tenho administrado aí ao longo do tempo e que tanto tem contribuído para um mercado mais qualificado, né? Com mais qualidade. Sim, exatamente. Santa Iso é uma parceira aí, já estamos indo para o terceiro ano de parceria. Santa Iso Terceiro, com a quarto Laborsan. ano. É alguma coisa assim, Acho que quarto exatamente. ano já. Acho que é quatro. Bam, bam. É, mas eu sei, a Santa Iso é uma parceria que é muito reconhecida pela direção, por todos da Laborsan Agro, pela competência, pelo profissionalismo dos consultores que a Santa Iso tem aí, e o seu ramo, os seus portfólios disponíveis aí nas É, atividades. é. Quando os clientes chegam lá na Santa Iso, é interessante que eles dão uma busca lá no Google e eles encontram tanto material que tem acontecido assim. Não, a gente quer conhecer você, porque teve um cliente uma vez que falou que escolheu a gente porque ele viu que a gente vivia de qualidade. Ele falou: a gente vê que você vive disso. Então a gente não vê a aventura no trabalho que você faz, né? Então, um vasto material de internet. E aí, quando ele disse isso, eu falei: é verdade, eu vivo disso já há muitos anos. E é isso que eu quero que os clientes saibam, que as pessoas que estão lá em contato com a gente tenham certeza que a gente investe nessa competência para que vocês tenham o melhor. É um Sim. objetivo esse que não falha nunca, assim. Exatamente. Eu acho que também é bom reforçar da Santa ISO que não é somente para obter uma certificação, uma É. recertificação. A Santa ISO ensina o Aham. porquê disso, o porquê de tal requisito, o porquê daquilo. Então, isso acaba sendo um diferencial que acaba ensinando ali os envolvidos dos processos no dia a dia do porquê de cada coisa. Não é fazer só para cumprir um requisito de uma norma, por exemplo, de uma ISO, sabe? Então, é um diferencial muito grande esse da Santa ISO, que é bem valorizada na Laborsa Agro. Então, obrigada, João. Eu já estive do outro lado, né? Eu já Sim. fui analista auxiliar da qualidade, analista, tal. Então, eu me lembro lá nos idos dos anos 2000. Eu me lembro lá nos idos dos anos 2000, quando eu trabalhava numa empresa que precisava dessa certificação. Uhum. Então, contratou um consultor, uma empresa de consultoria, porque perguntava-se para os colaboradores, né? E Sim. ninguém sabia o que era. Então, quando contratou o consultor chegou lá com a norma na mão e ele começou a traduzir o que aquele requisito pedia. E um trabalho que já estava há um ano sendo por tentativa e erro, em 6 meses a gente conseguiu no acerto, com direcionamento. Então, Sim. isso foi assim muito importante para todos, para nós profissionais que também estavam aprendendo alguma coisa, para a empresa, para o mercado. E aí ficou a minha lição. Eu recebi o convite para me tornar consultora, né, para ajudar outras empresas. Eu sempre procurei ensinar, porque é ruim ficar só com conhecimento para você. Eu sempre fui a favor da educação. Então, quando a gente ensina, a gente sabe que aquela empresa ela vai andar com as próprias pernas, ela vai crescer. E eu não fico muito vidrada naquele negócio de que eles não vão precisar mais de você. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Como foi o que aconteceu com vocês? Sim, A gente exatamente. fez a 9, depois a certificação, o selo verde, depois a 14.001.
Então, eu tinha esse objetivo. Esse é o nosso objetivo. A gente criar gestores competentes, treinados, gestores que sabem o que estão fazendo, gestores que conhecem de mapeamento de processo. Esse é o objetivo. Exatamente, Diana. Quando eu entrei logo na Laborsan, há 3 anos atrás, eu entrei no ano de recertificação. Uhum. Então, foi ali uma primeira vez assumindo a gestão da qualidade, uma grande responsabilidade, e foi ali um trabalho em conjunto com a Santa ISO, com planejamento, com todos os envolvidos, para fazer ali acontecer ali nas visitas que aconteceram. E hoje a ISO 9001 está reestruturada, sem não conformidades e como você comentou, surgiram novas oportunidades, melhoria contínua. De acordo com o que o mercado, a Laborsan está no agronegócio. Hoje o agronegócio está ali voltada diretamente com o meio ambiente. Surgiu a oportunidade de obter um selo verde para obter um diferencial no mercado, uma ISO 14001, que foi o que fomos aí junto com a Santa ISO. E foi diferente? Foi um diferencial, João? Você notou, assim, um diferencial? Porque quando eu comecei, eu tive o primeiro contato com vocês, vocês eram no endereço, aí vocês foram para outro e agora vocês estão em outro completamente diferente, Sim, né? Assim, exatamente. questão de tamanho é gigante, um baita de um Exatamente. prédio super bem estruturado. Você consegue dizer para a gente se a gestão da qualidade, se todas essas certificações contribuíram para esse crescimento da Laborsan? Sim, já posso dizer. A Laborsan está numa crescente a cada ano, seja de volume, de faturamento. Tanto é que hoje está em um prédio ali de 3, 4 vezes maior do que há 2 anos atrás, por exemplo. E com isso surgiu a necessidade de obter novas certificações para o mercado. Hoje nós já temos alguns clientes que já exigem algumas certificações, principalmente voltada para o ESG. Uhum, O ESG está muito em alta no mercado, uhum, né? Muitas pessoas acham que até modinha, moda uhum, falar em ESG. uhum, Mas é um termo que eu acredito que veio para ficar. O uhum. ESG ou ESG, como muitos dizem, é um termo americano. E eu sempre tenho contato com o departamento comercial. E sim, foi um diferencial. Hoje os clientes reconhecem Uhum. esses diferenciais através de toda a divulgação também que é feita dessas certificações, deste selo conquistado, que é para o produto. Então, está numa ascensão. Esse ano tem a linha ecológica, que vai ser incluída dentro do selo verde. Então, faz sim, Diana, total diferença foi vista essa crescente, sim. O mercado está cada vez mais notando essas diferenças de certificações. Teve um tempo que surgiu aí no mercado que essas certificações elas iriam cair por terra. Sim, Que ninguém aguentava mais, ninguém suportava mais, que negócio burocrático, negócio chato, negócio difícil, negócio complicado, né? E aí o pessoal começou um burburinho, fomentando o mercado. Não, que nós não vamos ter mais certificação, não vai acontecer mais nada disso. De repente, o setor se fortaleceu de um jeito que todos os outros setores começaram a criar suas próprias normativas. exato. Que, na verdade, eles ganharam força, porque já existia. Antigamente tinham normas, por exemplo, de solda, norma de medição, norma disso, daquilo. O que foi acontecendo foi que tomou uma força essas normativas que elas foram se agrupando por setor, se regulando por setor. Então, que antigamente, há 20, 24 anos atrás, era ISO 9001, hoje a gente já tem ISO a IATF, que é do setor automotivo, a gente já tem a 14001, a gente já tem a 45001, 45. a ESG agora, a própria ESG, que o Brasil está se organizando aí com normas, né? Isso. Aí tem LGPD, que aí depois tem as normas de TI, depois foram criando inúmeras outras normas. Setor alimentício, né? A 22.000 está tomando cada vez mais força. Antigamente a gente tinha uma sigla chamada BPF, que eram boas práticas de fabricação, né? Então a gente tinha uma discussão assim: é 5S ou é BPF? Vocês têm que decidir, gente. Não, a gente decidiu. Então, o 5S é uma técnica japonesa de limpeza e organização. E o BPF é boas práticas de fabricação. Depois de Lean, a gente mantém as boas práticas da fabricação, mas aí já juntando com higiene pessoal, tudo lá bonitinho, né? E aí o pessoal, não, vocês tinham que ter um só. Não, a gente tem um só.
é que cada um tem o seu uso no seu momento. Não dá para ficar, né, misturando todos os assuntos e criando cada um. E essa regulação, esse aumento de normas. E aí eu sempre falo para o setor, não tem como o Brasil, por exemplo, que é o país que eu trabalho, existe uma grande diferença de uma empresa que tem procedimento de uma empresa que não tem procedimento. Sim. É raríssimo quando a gente entra numa empresa limpa, organizada, procedimentada, sem certificação. Exatamente. É raro. Eu conto nos dedos, assim, na minha vida, quantas empresas eu entrei que estava tudo em ordem, que estava tudo limpo, organizado, que estava tudo procedimentado, que todo mundo sabia o que tinha que fazer. Essas empresas sobrevivem no mercado. Aquelas empresas que você chega e tem até um caminho de rato para você passar entre uma porta e outra de um setor, não sobrevive. E essas normas vieram para essas empresas, assim, sabe? Ajudar essas empresas que não sabem como se organizar, a se organizarem e a crescerem de forma organizada. Exatamente, Diana. Então, você vê, às vezes a gente, que nem quando teve o ensaio da brigada, né? Que foi super engraçado, né? O ensaio da brigada. Vejo quão importante foi aquele ensaio da brigada. Lembra quando disparou o alarme? Uhum. Então, a gente vai, depois você vai contar essa história. Fizeram o ensaio da brigada, né? Da 14. E aí depois teve um outro dia que o alarme tocou, ele disparou. Sim. As pessoas estavam tão treinadas que não aconteceu nenhum tumulto, nenhum problema, nenhum nada. Todo mundo entendeu que não era um ensaio, que precisava todo mundo sair, né? E ir para a área lá segura. Então, é isso que a normativa faz. Ela traz um método de organização, né? Eu acho fantástico. E não vai cair, não. Pode continuar trabalhando Não vai, aí, que não isso. vai. Agora no Brasil, falando parte de ESG, tá entrando aí a PR 2030, saiu a parte 1, agora a parte 2. O Brasil é muito rico na parte de requisitos, né? Tanto é que alguns países externos se inspiram no Brasil dessa Sim. parte de requisitos, Sim, né? De parte de legislação, Sim. requisitos legais. sim. Então, acredito sim que o Brasil tem tudo para se tornar uma referência ainda na parte de ESG, da parte normativa, ainda com a PR 2030. Tudo Eu no acredito Brasil. muito, Diana. Tudo no Brasil é muito up, né? Porque as nossas Muito. dimensões, nossa quantidade de tudo, de território, de pessoas, de empresa, de Exato. negócios. Então, você imagina todas essas empresas aqui no nosso perímetro que nós estamos. Você imagina todas essas empresas trabalhando ao seu método e não a um padrão. Exatamente. E la garantia sou eu. La garantia sou eu. Então, a gente fica assim, né, chateado quando a gente vê que o brasileiro, ele fala assim, eu não quero fazer essa chatice de norma. Mas o método dele também não dá certo, porque ele acaba, do método dele, fechando a empresa. Mas a certificação não garante a empresa aberta. Não garante, mas é uma grande ferramenta. Exatamente. Uma gigante ferramenta. Gigante. Exato. E hoje o cliente está cada vez mais exigente. O consumidor final está exigente. Então, quando é aquela empresa que não tem uma normativa, não segue um padrão, consequentemente, ela tem ali, né, um desvio, digamos assim, que muitas vezes pode ser até impactado lá na ponta. Pode, mas você sabe. Pode. E já teve cliente, já tem pessoas que trabalham em empresas, pessoas comuns como nós, que trabalhamos na indústria da transformação, que chegou lá no mercado, vai no depósito de material de construção, pegou lá um produto e na embalagem do produto está escrito produto certificado, e quando é certificação de produto, e também certificada pela ISO 9001, ISO 14001. A pessoa que está comprando aquele produto, ela olha aquela certificação, ela trabalha numa empresa que é certificada, e ela sabe o trabalho que dá ter aquela certificação. Quando ela vê o produto na embalagem, ela fala, opa, essa empresa também responde auditoria, essa empresa também tem procedimento, essa empresa também tem controle. Posso comprar em paz que vai dar tudo certinho. Eu vou ter um saque que eu posso ligar se eu tiver algum problema. Porque a ideia é que a pessoa olhe na embalagem, veja a certificação e tenha a garantia de que ela vai comprar um produto que está aprovado.
apto para uso pelo tempo determinado lá na validade, né, com todas as garantias. Então, essa ponta que está lá na gôndola, que eu costumo falar que é quem puxa o mercado, ele está de uma empresa para outra comprando o que ele vive lá na empresa. Então, essa cadeia de supply chain ela é muito importante para todos. Muito importante. Eu vivi uma experiência há um tempo de uma pessoa preferiu comprar um produto que estava com a embalagem com certificação do que o outro que estava sem certificação. E eu falei assim, poxa vida, perdi esse time, eu podia ter gravado essa experiência dessa pessoa aqui, ter publicado para falar, olha, estava no material de construção, e aí a moça pegou um produto lá do nosso lado, né? E ela falou, olha, mas essa daqui é certificada, eu vou levar esse que eu tenho um pouco mais de segurança porque tem garantia. Então é sobre isso que os clientes estão aí, porque o cliente somos todos nós. Exato. Não é? Somos todos nós. Então é importante essa maneira como as normas ficam para a empresa e para o consumidor final. É um custo? Eu acho que o custo da não qualidade é mais caro do que o custo da qualidade. Com certeza, Diana, com certeza. E a norma, a ISO 9001, por exemplo, ela é 2015, mas ela ainda é atual. Por mais que ela está em revisão, o ano passado ela passou por uma atualização de mudanças climáticas. Sim, acabou entrando dentro da norma. Acabou entrando. Né, de um requisito específico que agora as empresas, dentro do contexto da organização, devem considerar ali as mudanças climáticas. Né? Então, a norma está se atualizando de acordo com as necessidades atuais ali do mundo. Né? Então, ela está se atualizando, a própria ISO 9001, com essas situações. Ô, João, quanto tempo já que você já está nessa área da qualidade? Olha, Diana, nesse ano de 2015, de 25, faz 10 anos que eu tô no mercado. De trabalho. De trabalho. E entrei em 2015. Entrei em 2010 anos. Ai, você já tem um século, não, como é que é? Uma década. Uma década já de trabalho, Diana. Ai, gente, uma década que você trabalha. Uma década. Eu iniciei minha carreira em 2015, em uma indústria. Como era meu primeiro emprego, não tinha experiência em nenhum. Né? Então, acabei trabalhando em chão de fábrica mesmo. E nesse meu tempo Imagina essa pessoa linda trabalhando, você pensou lá, operando uma máquina enorme, gigante. Exatamente, Tiana. E um ano depois surgiu a oportunidade de trabalhar na qualidade. E é engraçado que as pessoas falam, no ramo de qualidade, que ninguém escolhe trabalhar com qualidade. É a qualidade que te escolhe. Qualidade que te escolhe, você é jogado pra qualidade. Não, você não é jogado, não, ela que te escolhe. Ela que te escolhe. E foi meio que isso, surgiu essa oportunidade de trabalhar, surgiu essa vaga. E aí, como eu já estava fazendo faculdade, administração na época, com uma bolsa que eu tinha conseguido na época na FEI, que acabou sendo um diferencial. Meu Deus! Né? Então, assim, esse menino aqui tem potencial, eles falaram, né? E acabei que eu fui pra qualidade e foi um gosto. E foi ficando? Fiquei, era ISO 9001 apenas. E foi, assim, uma experiência que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, Diana, de verdade. Hoje eu ganhei uma paixão muito grande pela qualidade, pelas ISOs, pelo universo. Óbvio que eu conheço muita coisa ainda, porque não tenho muita experiência não, mas nem eu que né? tenho, nem eu. As ISOs, as normas são ali, tem uma infinidade, mas do pouco que eu tenho conhecimento de ISO, de 14, agora estou aprofundando em ESG, que está agora bastante... É o momento agora, está os olhos para as práticas ESG, né? Então, fiz aí a pós-graduação agora em ESG recentemente também. Ah, você já terminou? Terminei agora em ESG recentemente. Que chique. Exatamente. Ai, que chique, não tá sabendo, não. Tá vendo? Tá sabendo, não. Gente, vocês me desculpem aí, tá? Eu tava de férias, num lugar muito quente. E aí eu entrei no avião gelado, desci em São Paulo com chuva. Aí eu tive uma crise de sinusite brava. E aí a minha sinusite demora muito pra curar e eu não queria atrasar a agenda. Então, vocês me desculpem a voz fã. Até semana passada eu estava ruim também com sinusite. Não, semana passada estava bem ruim mesmo. Hoje eu já tô bem melhor. Não tô mais com tanta coriza, nem mais com tanta inflamação. Que bom. Mas aí eu falei, não vou ficar adiando, dá pra, com essa voz aqui mesmo, ir trabalhar. E a gente já tava muito atrasado com esse pod, né? Já pode acontecer já há alguns meses. Ele era pra ter acontecido em dezembro, não deu. Aí pulou pra janeiro também, a confusão danada, né? E aí eu falei, não, vamos agora, já.
Vamos gravar esse pod já. Vamos, exatamente. E É, aconteceu, né, Diana? aconteceu. Até estamos aqui, né, João? Todo mundo curtiu férias, todo mundo tá descansado e vamos que vamos. Exatamente, é. E vamos que E é vamos. uma honra estar aqui nesse seu projeto lindo, maravilhoso de Papo com a Consultora. E de onde surgiu, Diana, essa vontade de fazer um podcast? Ele era de 2023. Eu terminei a faculdade de Direito e, assim, não adianta falar para eu parar, porque eu não vou conseguir. Não falar para de inventar, para de criar, para de ficar correndo atrás, Não, não vou. Não rola. É, eu terminei a faculdade de Direito e aí eu falei, agora, a partir de 2024, eu vou ter um hobby e eu vou investir mais na internet. Uhum. E aí o Gabriel estava montando aqui o estúdio, né? E aí eu falei que eu ia ter o pod. E aí, em setembro de 2023, eu gravei um pod e eu falei assim, não, é isso que eu quero. Eu quero ter um lugar que eu possa organizadamente sentar e conversar. E aí o Gabriel, né, o Reginaldo estava montando, falou para mim, falou, um horário vai ser meu. E aí eu também ia falar sobre o lançamento do livro, que aconteceu em 2000, ele entrou em 2023, e tudo isso ia acontecer em 2024. Mas aí eu tive os problemas de saúde, que fiquei aí mais de 7 meses restituindo a minha saúde, que foi repentinamente que eu fiquei doente. Então, eu fiquei cuidando das redes sociais, criando conteúdo com o que eu tinha. Uhum. E aí, quando eu fui melhorando, aí eu falei pro Gabriel, não é agora, vamos começar pelo menos um por mês, para até a gente chegar no ano que eu estiver totalmente curada, tranquilo, a gente poder seguir. Eu gosto desse negócio de conversar sobre a qualidade, e o podcast, ele trouxe para nós uma forma boa da gente conversar e trazer para o público em geral os benefícios que essa norma traz. Exatamente. Né? Então, a gente consegue conversar, a gente consegue gerar conteúdo de forma profissional e a gente consegue também encontrar com as pessoas que a gente gosta, né? As pessoas que estão aí no nosso dia a dia, que a gente não tem. A gente chega a fazer consultoria, a gente consegue conversar? Consegue, porque a gente está lá no foco de fazer resenha, procedimento, então, né, a gente acaba não conversando. Então, a ideia do pod já vinha desse meu plano de crescer levando conhecimento, de trazer essas conversas que a gente tem, né? Às vezes tem gestor da qualidade, às vezes que chama à noite. Eu falo, por que não? Né? Por que não? E aí a gente gravou o primeiro, foi legal pra caramba. Muito, muito, muito legal. Aí foram, eu quero, vamos que vamos, e tá crescendo. Que bom, Diana. Fico muito feliz. Eu não Muito tenho, sucesso. eu não tenho trazido só indústria, né? Teve um pod que eu trouxe 2 amigas e a gente falou sobre mulheres empreendedoras. Ah, eu acompanhei, esse eu Nossa, foi assisti. lindo, foi lindo, foi lindo, assim. Foi o Datapoer, não foi? Foi, Esse, né? Eu foi lindo, assisti. foi lindo, 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 lindo. Então, quando a gente pensa, quando eu pensei nisso, foi justamente isso. A gente gosta um pouco de conversar, né? Então a gente já conversa, já grava, já entrega conteúdo para quem precisa de conteúdo relevante, bom. E vamos que Exatamente. vamos. É. E o seu livro, muito feliz, eu não tive a oportunidade ainda de ler, Pois é, menino, mas eu tô agora pedindo pra gráfica mais, porque já acabou. por favor, já que eu Pois queria é, um tô pedindo exemplar, viu, mais pra Diana? gráfica. Então, menino, eu tô pedindo mais exemplar pra gráfica, porque acabou. O livro também, João, foi também nesse meu plano de divulgar mais a qualidade, né? Sim. Então, eu fiz uma pesquisa em 2000 e... Esse livro está escrito desde 2018. Caramba. Aí eu parei porque eu tive uma situação pessoal que apareceu e é incrível, né? Eu não conhecia a família por parte de pai. E eu fiquei um tempão procurando e não achava nada. E aí, quando eu esqueci, apareceu. Quando eu esqueci, apareceu. Eita. Daí, eu falei, não, para tudo e vamos dar atenção aqui, porque, poxa vida, era o que eu queria. E a gente se conheceu todo mundo, ficamos grandes amigas, tanto que agora nas férias estávamos na Bahia, são Que primas que eu delícia. conheci de 2018 para cá,
Inclusive, uma não conseguiu chegar para o pod, que, né, sempre falo para ela que ela tem cadeira cativa aqui comigo. E aí, o livro ficou lá guardadinho. E aí, quando foi em 2022, eu abri ele de novo, revisei, e aí eu mandei para as editoras, e aí a Lopes e a Scioli falou, não, eu vou publicar, vamos trabalhar nele. Tinham correções para fazer, né, tudo mais, mas fizemos as correções, e aí mandou para a gráfica, e foi decidir capa, foi decidir nome, foi decidir tudo, e aí ele ficou pronto, ele foi entregue para mim em dezembro de 2023. Eu fiquei muito emocionada quando eu peguei, tá vendo aqui, ó? Foi produzido em 2023. E aí, em 2024, quando eu ia começar com a caravana de divulgação, eu fiquei doente. Aí, mas agora eu vou retomar a caravana. Isso, Diana, por favor. Esse seu amor pela qualidade é bem bacana. Pelo que você faz. Sabe por quê? Eu amo tanto. Sabe por que eu amo tanto? Porque eu vi profissionais crescerem. Eu vi empresas quintuplicarem faturamento. Aí você chega, fica até emocionada. Você chega numa empresa que você ia lá, ela era só uma portinha com a maquininha lá dentro. Aquela baita daquela luta com aquela maquininha que foi recebida de uma indenização, cuspindo peça lá. E aí você chega hoje, o faturamento da empresa é de milhões. E eu me recordo quando você foi aí, nesse novo espaço. Novo Labor, quando você foi, quando você viu aquele espaço, você foi encantada. Você falou assim, eu lembro de você falando, você tá emocionada, Diana? Foi, eu me recordo, foi isso Lembra? mesmo. Eu fiquei assim, eu me contendo, né? Porque eu sou bem dura quando eu tô no trabalho, viu, gente? Eu sou assim, né, elétrica, mas quando eu tô no meu trabalho, sou séria, assim, não fico falando bobeira, bobagem, nada, fico focada. E aí a Eliane tava junto, né? Sim, tava junto, Eliane. E aí ela olhou pra você e falou, ela é assim, emocionada desse jeito. Lembra? Foi. Eu fico por isso, João. A normatização é uma bobeira? Não é. Quando você vê aquele resultado. A gente está numa portinha e hoje a gente está num galpão de metros quadrados, de muitos metros quadrados. Quando você chega lá e o produto que antes você via produção de refúgio, você vê produção de peça aprovada. Porque a pessoa, antes dela operar a máquina, ela recebeu um treinamento sobre a instrução de trabalho, de como ela faz aquilo. Isso, exatamente. Então, ela sabe o que ela está fazendo. Ela tem um gabarito, ela tem uma medida, ela tem um dimensional, ela tem toda a informação para ela fazer certo. E ela foi treinada para aquilo. Então, é isso que eu olho da importância do nosso trabalho. Como consultoria, como profissional de normatização. Então, é essa a minha paixão. É ver o Brasil crescer, produzir coisa boa, peça boa, produto aprovado, produto com qualidade. É pelo meu país, é pelo emprego, é pela indústria, é pela economia, é por isso que eu trabalho. Sim. Sabe? Eu nem fiquei rica com essa história toda. Não fiquei rica, porque eu não vendo por quilo, né? Você não chega lá na Santa Isa e fala, eu quero consultoria por quilo, certificado na parede. Não. E eu não fiquei rica ainda, por conta dessa minha... Eu tô num projeto, eu tenho 5 projetos. Eu tô dividida com nesses 5 projetos, com as meninas trabalhando, com as pessoas que vêm. Porque ele tem que ser impecável, o tempo todo impecável, todos têm que ser impecável, sabe? Na história da Santa Isa, eu acho que eu tive 4 projetos que foram declinados. Por alguma falha, não minha, mas de profissionais. Que por mais que você tivesse treinado, ele foi lá e errou. Ele foi lá e pecou. Ele foi lá e gritou. Ele foi lá e fez do jeito dele não deu certo. Mas do restante, dos inúmeros projetos que a gente fez, tem que ser impecável. E você tem essa paixão, né? Tenho. Esse propósito, né? Propósito. Tenho. Com aquilo que você faz. E eu me inspiro muito, sabia? Na Santa Iso, porque, como comentei, durante toda a minha trajetória, até onde eu estou hoje, na Arbor Sago, na empresa, eu sempre fui um liderado. E hoje, a chave mudou, o papel mudou. Hoje eu sou líder, hoje eu inspiro pessoas, hoje eu tenho um time que trabalha comigo. Hoje eu tenho, querendo um time pequeno de 2 pessoas, mas eu tenho ali um time comigo. E quando eu vi a Santa Iso comigo, me treinou, eu falei, eu tenho que capacitar essas pessoas agora que tá ao meu lado no dia a dia. Porque eu sou agora
uma inspiração para essas pessoas. Eu quero que essas pessoas também sigam a sua carreira na qualidade, que também sintam ali amor, aquilo que você faz, que não somente por um salário ali ao final do mês. Você sentir ali que você qual que é o seu propósito ali nas suas atividades, ali no que você faz. Então é isso que eu acredito também, esse hoje meu papel hoje como líder. Hoje eu dou muitos treinamentos hoje na Laborsan, graças a Santa Thaís também, que me qualificou para tal. Então, João, mas Todo ano, sabe? você teve uma inteligência emocional. Sim, O que exatamente. É, acontece com a gente? É muito comum quando vem gestor novo, quando vem um contratado, o contratado dispensar a consultoria, porque ele bate no exato. peito e fala: Não, eu vou fazer Eu sozinho, sou sou capaz, capaz, não preciso de vocês aqui. exatamente. Você Não, não. Você aproveitou a oportunidade que o exatamente. Francisco, né? Francisco, muito obrigada, um abraço para você. Uhum. Você obrigado por deixar o João vir. Não pode. Você aproveitou a oportunidade de falar assim: não, a empresa está investindo. Exatamente. Então, eu tenho uma experiência X e tenho uma empresa aqui com experiência Y. Você somou. E eu me lembro de você quando a gente chegou lá para conversar, para eu te conhecer, e eu falei para você, João, vamos somar. Você daqui e eu de lá. Porque esse trabalho Exatamente. nosso a gente não faz sozinho. Exatamente. E você falou, não, Diana, realmente vamos fazer em equipe. E sempre, tudo que você precisou, a gente estava lá no nosso horário ou não, né? Que isso também é Exato. importante ressaltar, né? Te ajudando. E você, quando você trouxe aquele planejamento, que foi de encontro com o cronograma que a Eli já tinha levado no segundo dia lá para você, eu lembro que a Eli falou para mim assim, ele é o cara. Ele trouxe um negócio, ele trouxe tudo muito organizadinho e a gente só juntou Uhum. as ideias, padronizou e fomos. E foi matando etapa por etapa. Então Foi. você também foi muito inteligente de saber, de conseguir fazer sua caminhada, não começar do topo. Costumo falar que uma casa, uma empresa, um relacionamento, ele não começa do telhado, né? Não. A gente não faz o telhado. Então, a gente projeta. Então, a gente tem lá o terreno, a gente projeta, a gente constrói, a gente dá o acabamento. E é assim para tudo na vida. Exato. Tem E até você um foi requisito na assim. norma para melhoria contínua. Aham. E é o que eu acredito, Diana. Nunca vou saber de tudo. Ai, o João ali, cheguei, não vou precisar mais da Santa ISO, recertifiquei, zero não conformidade em 3 anos seguidos, não vou precisar mais da Santa ISO. Não, pelo contrário. Eu quero ali próximo comigo. Existem outros projetos futuros ali que eu sempre vou precisar ali do trabalho, dessa parceria, Uhum. sabe? Então é muito importante isso. É isso que eu acredito Eu nessa também acredito parceria. muito nisso, nessa parceria Parceria, inteligente. Eu tenho muita exatamente. gente que passou pela Santa Isa, inclusive até analistas, gestores, gerentes, diretores, que hoje são consultores, Sim, que hoje olha. são auditores. Eu fico orgulhosa de ver que ele ou ela seguiram uma carreira que foi pautada em um profissional que se profissionalizou para isso. Como é que eu virei consultora? Ai, Senhor da glória. Santa Isa existe há quantos anos mesmo, Diana? 12. 12 anos? 12 anos. Como é que eu virei consultora? Do jeito mais inusitado do mundo. Eu fui criada para ser uma boa esposa e uma boa empregada, né? Normal isso para todo mundo que tem aí a minha idade. A gente não foi criado para ser empreendedor, que nem hoje em dia a gente cria os nossos filhos para empreenderem, né? Para estarem em lugares, em cadeira de presidência, diretoria, gerência. E aí sempre mergulhei de cabeça nos meus trabalhos. Eles sempre tinham que ser impecáveis. Comecei a trabalhar morei na Argentina. Eu comecei a trabalhar na qualidade, aí eu fui demitida. E aí eu morei na Argentina um tempo, inclusive, né, a gente tá agora como intercambista da Argentina aqui na nossa cidade, a Uhum. gente o nosso clube de Rotary tá recebendo ela. Ela tá aqui nos bastidores, ela não pode aparecer, mas ela tá aqui fazendo o relatório dela. Tô tão feliz que essa menina tá aqui, você não tem ideia, porque eu olho pra ela e falo, gente, olha eu lá 25 anos atrás, chegando numa terra desconhecida. Oba, oba. Né? Gatinha. Ela tem 16 anos, gente. Os pais dela liberaram ela para vir fazer intercâmbio aqui. Nós liberamos um jovem daqui para fazer intercâmbio lá.
né? Então você imagina que força essa menina tem de ficar longe dos pais com 16 Com anos, 16 anos, exatamente. né? Então Não é eu fácil. fico apaixonada. Fico apaixonada. Sou apaixonada, fiquei apaixonada. É, E aí eu voltei e lá eu conheci um pouco de qualidade porque eu trabalhei lá. Quando eu conheci um pouco mais de qualidade lá em outro país, e lá eu trabalhei fazendo uns trabalhinhos de procedimento, eu falei, poxa vida, eu vou voltar para o Brasil, vou me especializar nisso. Quando eu voltei para o mesmo emprego que eu estava. Não acredito, Diana. Tinha, foi. Aí lá, Eita. a Neia, que é minha amiga até hoje, ela era gerente do RH e a empresa precisava colocar ISO 9001. E ela falou assim, diretora, eu não consigo absorver mais isso. Vamos ter que arrumar uma pessoa para fazer. Não, tem que ser uma pessoa daqui de dentro. Quem? A Diana. Ah, a Diana é a pessoa para fazer isso aí. Tem segundo grau completo, tem curso do Senai, entende um pouco desse negócio de controle de qualidade. Então, a Diana que vai fazer. Subi, conheci a empresa consultora que estava lá. Lembra que eu falei que ficou 1 ano tentando no erro e acerto e Sim. depois em 6 meses? Quando a empresa consultora veio, em 6 meses conseguiu. Mas era trampo. Putz, porque não existia copia e cola. Era aqui, ó, na raça. Não Tudo tinha esse lance de zero. salvar como, trocar o logo, trocar só o nome da empresa e o Não. processo era o mesmo. Hoje em dia jogar num chat GPT, né, Diana? Não existia isso, Não, né? era na Na raça. raça. Era na raça. E não tinha biblioteca, né? Não tinha biblioteca. Nós tínhamos no mercado, nas bibliotecas, livros que eu tenho até hoje na minha, eu tenho alguns livros até hoje na minha casa, na minha biblioteca, que falaram sobre métodos e processos, sobre qualidade, esses que a gente chama de guru da qualidade, que são os mais experientes que nós, né, que Sim. abriram esse caminho. Mas literatura no Brasil quase não tinha, então a gente tinha que ir na raça. Não tinha grupo de networking, não tinha nada. Então ele chegou, fez lá pra gente, a gente aprendeu. Aí eu fiquei trabalhando um tempo na manutenção. Aí nós tínhamos fornecedores que eles também queriam aquela organização nas empresas deles. Eles falavam, como é que vocês fizeram isso? Ah, foi através de uma ferramenta chamada 9001. Você não pode fazer para mim? Ir lá ensinar pra gente como é que faz? Aí o consultor, ele falou para mim assim, vem trabalhar comigo? Se você sair daí, perder seu emprego, você vem trabalhar comigo? Aí foi dito e feito. Saí, aí eu arrumei emprego numa outra empresa, que hoje é meu cliente. Trabalhei nessa empresa, aí eu saí de novo, porque eu falei, não, acho que eu preciso fazer isso pro mercado. E aí eu fui trabalhar na consultoria, e aí eu fiquei anos trabalhando na consultoria, fazendo de um tudo. E aí eu saí dessa e fui para uma outra, que foi uma péssima escolha, uma péssima troca, bem ruim mesmo. E aí eu fiquei eu perdi meu casamento. Aí eu perdi meu casamento, na sequência eu perdi o emprego na consultoria. E aí eu tava em casa chorando as pitangas e o pessoal me ligando pedindo para eu fazer consultoria. E eu passando as consultorias para as outras pessoas. E as pessoas, não, a gente quer você aqui. Aí financeiramente eu comecei a ficar apertada. E aí teve um cliente que falou, teve uma pessoa que falou, pelo amor de Deus, você tá aí passando necessidade com esse conhecimento todo que você tem. Fui, fiz um trabalhinho para ele, foi joia, maravilhoso. Aí eu falei, poxa, mas se eu posso fazer sozinha? E aí ele ajudou com o nome, ele me ajudou com como é que fazia, me apresentou um contador, falou com a minha prima. E aí eu comecei a prestar consultoria pela Santa Iso, mas foram mais de 10 anos trabalhando em consultoria. Hoje, já são mais de 25 anos, né? Trabalhando só com a ISO 9001 e mais de 20 anos só com consultoria. Então, foi assim que eu me tornei consultora. Foi aprendendo com os processos, depois eu aprendi a trabalhar com a normativa e depois eu fui prestar serviço adaptando as empresas. Vivi uma experiência que foi muito louca. Eu estava acostumada com a indústria da transformação. Um dia fui chamada para fazer ISO 9001 numa empresa de serviço. Nunca tinha feito. Fui lá e fiz. Eu lia, olhava o processo, olhava o mapeamento, fiz a junção lá, a fusão.
Certifiquei serviços. Entrei na discussão de requisito aplicável ou não. Isso tem tempo, hein? Ah, por exemplo, projeto numa empresa de serviço, não tem projeto. Não tem. Não tem. Você tem instrução de trabalho, por exemplo, de mistura de produto de limpeza. Vai um exemplo. E aí eu fui, não, esse não pode. Ah, o de compras. Ah, mas a gente não tem compra de material, mas alguma compra precisa ter. Não, esse não dá para fazer. Não, mas esse não dá para excluir. Alguma compra a gente tem que fazer. Que tipo de compra? Uma empresa de serviço não vive sem internet, por exemplo. Não é uma compra importante? Aí a gente foi discutindo requisito a requisito e aí eu fui virando um monstro. Fui virando um monstro. Porque é aplicável ou não? E aí a gente foi entendendo a personalidade e a aplicação de cada um. E aí eu certifiquei a empresa de serviço. Depois eu certifiquei a empresa do terceiro setor. E depois eu fui fazendo os cursos de auditoria, fazendo os cursos de consultoria. Curso livre de qualidade. Ixi, Então você já certificou várias empresas, vários segmentos, vários ramos. Que legal. Eu certifiquei a Associação Comercial Empresarial, que é uma empresa de terceiro setor, empresa de portaria e limpeza, que ela simplesmente quintuplicou depois, porque ela foi participar de licitações e por ela ser certificada, ela não teve o benefício por ser certificada, porque como norma não é compulsório, não é lei, ela é não compulsória, então você não pode, numa licitação, obrigar uma empresa a cumprir uma norma, porque a norma não é lei, não é legislado. Certo? Mas isso já dá uma baita de uma garantia de que o contratante não vai ter nenhum tipo de problema, porque internamente ela tem uma gestão. Exatamente. Então, essa empresa foi para a licitação, né? Foi participar com outras empresas e deu tudo certo. Entrou como diferencial. Lá eu não sei como é que funciona, porque eu não presto serviço, eu não trabalho para serviço público. A Santais tem 12 anos, nunca fiz nada para serviço público. Até me perdoe o serviço público, mas eu não tenho. Para mim, não é atraente o serviço público, sabe? Eu gosto da indústria da transformação mesmo. Fiz serviço público, trabalhei nas prefeituras, já certifiquei subprefeitura, verdade? Olha, já, Giana, se você colocar meu nome, olha aqui, já ramo, certifiquei subprefeitura. Conheço bem como é que funciona o fluxo de entrada de praça. Vendo? Ô, Diana, e no seu conhecimento aí, mais de 25 anos de ISO 9001, o que você imagina agora a tendência para o futuro? Eu vi que vai ter a ISO 9001 2025 ou 2026, que vai ser lançada. O que você acha que vai entrar de atualização para essa nova atualização, de versão? O que você acha que será de tendência visando para o futuro? Eu acho essa norma tão perfeita, João. 2015. Eu acho ela tão perfeita, ela é tão clara, porque Eu também acho. quando ela deu enfoque no planejamento, em gestão de negócios, usando o SWOT, que é o que a gente usa, discutir risco na norma, eu acho que ela já acertou aí. Sabe? Já um empresário sentar para fazer planejamento. Como é que as empresas eram abertas antigamente, você sabe? Não. Você tem ideia? Não tenho ideia. Tem ideia? Não, acho que não é nascido. As empresas, né? Então, muitas nasceram de uma indenização de uma máquina ou de uma pessoa obstinada. Que ela falava assim, não, eu vou vender essa peça aqui para o mercado. Vou fabricar 10 e vou vender. Um líder. Mas ele não tinha estudo. Ele era um cara forte, aguerrido, uma mulher forte, aguerrida. E ele ia lá e falava, não, se eu vender 10 daqui no mercado, eu tô bem. Vou abrir uma empresa, eu vou vender para aquela empresa. Eu quero vender para aquela empresa. Passava na porta lá da Laborsan, por exemplo, eu, Santa Iso. Eu vou vender naquela empresa. E aí ele pegava o produtinho dele lá e ia bater lá. E aí, assim as empresas eram formadas. Elas não tinham planejamento estratégico. Existe até um livro, não sei se é um livro, uma frase que diz que tem muita gente que se fizer um planejamento estratégico não abre uma empresa. Por quê? Porque era assim, ó, no susto, vamos abrir. Tá vendendo, vamos abrir. Tá vendendo, vamos abrir. Toca o barco. Muitas empresas nasceram assim desse desejo ou de indenização de máquina.
tenho vários clientes que Caramba, não receberam sabia. indenização trabalhista, receberam uma injetora plástica, receberam um torno, receberam uma fresa, uma furadeira radial, colocaram na garagem, começaram a fazer pecinha pequena. Um exemplo, ó, esse Esse suporte de suporte de celular celular. aqui, por exemplo, né? Uma máquina que conseguia injetar isso aqui, uma pecinha pequena. Recebi uma máquina que conseguia fazer essa pecinha pequena. Começava fazendo uma pecinha pequena, depois virava outra peça, depois outra peça. Então, ele foi muita gente. A história da indústria consiste nessa coragem. E a pessoa ir lá e falando, eu acredito e é assim que vai. Caramba. Aí não foram pessoas que foram formadas para ser empresário, não tiveram um curso, uma formação. Diferente do Francisco, que tem um grau de escolaridade avançado. Se você observar o grau de escolaridade dos empresários que são de mais experiência, de mais idade, eles foram na cara e na coragem. Quando a norma veio, a 2015, ela veio com a história do planejamento estratégico lá no requisito 4, na análise de riscos e oportunidades. Aí ela foi trazer a técnica da administração, que é você pensar a curto, médio e longo prazo na sua empresa. Então, quando isso veio efetivamente dentro da norma, para mim ela ficou perfeita. Exatamente. Porque hoje eu vejo os meus clientes, uma vez por ano, mesmo que na marra, sentadinho lá planejando o futuro. É o que eu faço com os processos. Todo início de ano eu já fiz com todos, pra gente já mapear ali pro ano quais são os riscos e oportunidades de cada processo ali. Você quer ver o É que um exercício bem bacana É que um eu gosto de exercício, fazer, sabe, Jana? É essencial, é primordial. Quanto que já melhorou de lá para cá usando essa ferramenta? O que você já conseguiu resolver de lá para cá usando essa ferramenta? Nossa, diminuiu exorbitantemente a questão de não conformidades. Eu acho que quando a gente já conseguiu prever ali questões de problemas de produto, peça, maquinário, investimentos, prever investimentos ali ao longo do ano. Então, por exemplo, não conformidades ali, um requisito da norma, então a gente teve uma diminuição enorme. Por quê? Porque nós já fizemos essa previsibilidade todo início de ano, de riscos e oportunidades, sempre com base no ano anterior, do que aconteceu, o que queremos fazer, sempre com ali os planos de ações, com datas específicas. E foi, assim, um resultado satisfatório, graças a esse planejamento ali de riscos e oportunidades. Tá vendo? Não conformidades ali foi uma dimensão primordial, Isso, que afeta o caixa diretamente o fluxo de caixa da empresa. perfeito. Né? É isso, mas precisa ter paciência, né? É igual um jardim, que se você não cuidar dele, ele não floresce. Não floresce, exatamente. E aí a gente vê, abrir uma empresa, é isso. Você tá todo dia ali, todo dia tem uma plantinha para regar lá, todo dia tem uma exatamente. plantinha que tá morrendo, todo dia tá revivendo. E essa questão do planejamento estratégico veio com essa força. E aí, se for acontecer revisão, porque esse ano, em setembro, faz 10 anos que ela foi publicada. Exatamente, 10 anos. Eu acredito que eles vão focar muito nas questões de meio ambiente. Isso. Eu li alguma coisa bem por cima, que é focar em segurança cibernética, meio ambiente e equidade de gênero. Só que é uma situação meio complicada a equidade de gênero, por exemplo, porque a norma é internacional. E tem países da Ásia, ali da Arábia, que existe ali, né, aquela coisa da mulher no mercado de trabalho. Então, é uma pauta ainda. É uma pauta ainda, mas se você olhar lá no requisito 7.1.6, sei lá, não lembro agora, requisito 7.1, se você ler lá direitinho, você vai ver que já está falando sobre um ambiente seguro, um ambiente social, um ambiente que esteja controlado, que é o requisito que a gente dá uma olhada no PPRA e no PCMSO, lá no PGR atual. Fiquei 30 anos falando CMSO, agora mudaram para PGR. Esse requisito, ele já prevê o ambiente de trabalho, mas é muito difícil tratar essa questão. Muito, muito, muito difícil. Mas ela precisa ser discutida. Ela precisa ser discutida. E quando ela vem normatizada, a gente segue. A gente a gente acaba desenvolvendo ferramentas que auxiliam a desenvolver aquilo. Então, eu sou do tempo, João, que a gente só produzia
A gente não se preocupava com esse negócio de descarte de material. A gente não se preocupava se estava extraindo da natureza. Eu tenho uma memória de um parente. Ele faleceu agora recentemente. Ele tirando o óleo do Fusca dele. E eu lembro que ele tirava o óleo do Fusca e o que ficava ele jogava no esgoto da rua, né? Então, veja, quantos óleos de Fusca foram trocados e descartados lá na boca de lobo da rua, da calçada? A gente tinha que isso era um contaminante? Não. Não tinha esse conhecimento. Aí, o que foi fazer? Foi criar uma legislação, que foi criado lojas para fazer troca de óleo e a loja que dá o devido descarte do óleo. Imagina se nesses últimos anos todos esses óleos de todos esses carros estivessem na rede de efluente. Misericórdia. Entende? Então, quando começou a ter essa mudança, eu falei, tá, mas e agora? O tio vai jogar o óleo dele aonde? Tem que levar o Fusca. Agora ele faleceu, né, infelizmente, mas cumpriu a missão dele com honra. Na troca de óleo. Então, eu acredito que agora que as empresas estão organizadas, estão planejadas, estão trabalhadas nessas questões de processo melhor, vem as questões de meio ambiente. Aí eu acho que vai vir mais forte a questão do ESG, da 14.001. Porque o que é o ESG na prática? Isso. É como você atende bem as questões de qualidade, segurança do trabalhador, as questões ambientais e as questões socioeconômicas da empresa. Exatamente. Quando você tem um processo de qualidade que você produz peça aprovada, você já atendeu um requisito da ESG. Quando você tem uma gestão 14.001, você tem a questão ambiental legal toda atendida. Quando você tem uma ISO 45.001, você tem a questão legal trabalhista atendida. Tem como esses 3 pilares não darem resultado financeiro? Impossível. Impossível, exatamente. Impossível. Impossível. Só para quem está nos acompanhando, o ESG ele foi iniciado lá nos anos 2000, lá para, se não me engano, 2004, lá nos Estados Unidos. Então, é uma sigla em inglês, Environmental, Social e Governance. Né? Então, a gente traduzindo aqui, uns falam até ASG, mas ainda é muito utilizado ESG. No início surgiu a discussão de que ia ser SEG, ESG, como seguir uns ali, mas acabou ficando ESG mesmo. E ele recebeu esse boom, falando em ESG, aqui, principalmente aqui no Brasil, pós-pandemia. Ele cresceu muito agora aqui na pós-pandemia, mas ele já existia aí desde 2004. Ele se firmou, ganhou mais potência, mais força no Acordo de Paris, que foi lá em 2015, onde foram definidos ali as 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ali junto com a ONU. E ali tem a erradicação da pobreza, equidade de gênero, questão de saúde ali do mar, dos oceanos, enfim. Foi criada ali as 17 ODSs. E aí, a partir desse momento, o Acordo de Paris ganhou bastante força aí na questão do ESG. Tá? Então, hoje o Brasil está se regulamentando, tá? Para sair aí a questão do mercado de carbono, descarbonização. Ano passado, em novembro, já foi sair uma PL, foi aprovada no Congresso. Se não me engano, vai ser mandada agora para o Senado, para depois da sanção do presidente. Então, hoje o mercado da questão de poluição atmosférica vai ser mais regulamentada. Né? Porque hoje não existe. A empresa pode emitir à vontade ali a questão de CO2 para a atmosfera? Não pode. Né? Então, hoje, o Brasil está começando a ser mais regulamentado, né? Que a tendência é ser cada vez mais aí regulamentado. Então. Né? A parte aí do E, falando mais especificamente, né? Social, a questão do bem-estar, saúde dos colaboradores, saúde mental, que hoje está bastante aí no momento, né? Que tem uma grande preocupação nas empresas também, né? Saúde ali dos colaboradores de uma maneira geral.
né? Toda a parte de governança, é toda a parte estratégica ali, voltando mais parte da direção. Até a ISO 9001 já entra dentro de Então, mas é o que eu te governança, como falei. você Quando falou, você né? tem uma ISO 9001 que cuida da qualidade e Você já produto de atende serviço. ali, né? Exatamente. Quando A você tem uma governança. 14001 que atende toda a legislação legal, a 45, Saúde e segurança do, né, não ali, tem do como. colaborador. Não Não tem tem. como. Não tem É, como. Aí você junta as 3 siglas lá em algum outro exatamente. detalhe que É, você faz de ajuste, você exato. pode buscar certificação tranquilamente. Isso. Porque você está seguindo um caminho que, no meu ver, para ESG é o ideal. Você Exatamente. se certifica e garante o atendimento legal primeiro, e depois você se certifica, porque você trata cada assunto no seu devido tempo. Exatamente. É. Imagina quando a gente começou a implantar 14001 lá na Laborsan, quando atualizou o software que tinha aquele monte de legislação para Gente, atender. mais de 300 requisitos, Diana. Quando eu Jesus! vi mais de 300 requisitos legais, eu falei, gente, como E a gente que assim? foi fazendo uma empresa chegou lá, descobriram que tinha um poço que foi cimentado. Nossa. Não tira, né? Então, imagina, vai chegar e falar, obtive o selo ESG. Tá, mas e o poço tá lá cimentado? Exatamente. Viu? Então, é importante fazer toda essa trajetória usando essas normativas, né? Exatamente. É importante você tratar essas certificações, É né? importante. Porque hoje ainda tá para ser regulamentada uma certificação SG, ainda não existe. Existem aí as boas práticas, Uhum. né? Então, eu tenho um certificado SG válido ali por 3 anos, 4 anos, enfim. Não existe ainda, né? Tendência é que possa ter aí no futuro, né? Mas se a gente tratar com suas devidas normativas, com a 9, 45, 14, e dando o devido foco, quando isso for regulamentado um ESG, você não vai ter nenhum Você não tem problema. Não nadinha. vai ter dor de cabeça, não vai ser algo Nadinha. desesperador ali para A parte de pras governança organizações. do ESG, a ISO 9001 já pega. Já pega muito. essa Planejamento parte de planejamento estratégico. estratégico, exatamente. Sou fã, hein, gente? Eu fiz um comparativo, porque eu tô escrevendo. Mais um livro? Tô. Olha. Tô. Tem algum spoiler já? Pra Ainda falar? não. Ele vai ser colaborativo. Na minha cabeça, ele vai ser colaborativo. Não vai ser só eu. Vou chamar a galera aí. Que legal. Tô chamando uma povo aí que eu curto. Cada um vai dar a sua experiência, né? Esse ano, é como se 2024, para mim, ele existiu parcialmente, sabe? Que o hobby eu consegui, que foi costurar e fazer macramê. Consegui. Mas a divulgação do livro não rolou muito. E escrever mais um também não rolou. Comecei e parei, porque realmente tinha que parar e cuidar de mim, né? Sim. Mas quero escrever mais um livro justamente para a gente contar essa experiência de como essas normativas ajudam. Sim. E como elas se ligam, como elas conversam. Você tá vendo agora, nós estamos falando de ESG e eu tô falando para você, o pilar de governança tá ligado à ISO 9001. E aí, falando do livro que eu comecei a escrever, eu peguei um livro na faculdade que eu fiz direito, tanto na outra que eu fiz quanto nessa, eu tive aula de economia. E eu achava super interessante que eu falava, poxa vida, mas esse termo da economia eu uso assim na ISO 9001. Poxa, mas esse outro termo eu uso assim na ISO 9001. O que eu fiz? Eu comprei um livro, comprei o livro para poder rabiscar. E eu peguei um livro básico de administração de um grande autor, inclusive usado nas faculdades aí. E pelo livro eu fui fazendo um comparativo nos requisitos e eu fiz uma tabela. E eu falei, olha só, quanto o requisito ISO 9001 é compatível com termos da administração. E aí, o que eu fiz? Tá lá essa tabela, tá lá no livro. Eu peguei partes dessa tabela e fiz uns videozinhos explicando para uma pessoa. E esses videozinhos acabaram indo pro TikTok, pro Kawaii. Viralizou. E não é que teve um monte de gente que falou para mim assim, não é que você tem razão? Não é que é verdade? E não é que é? Então, esse próximo livro eu vou falar muito sobre como essa norma usa esses termos de administração e eles podem se complementar. E os administradores de empresa podem utilizar. Você é formado em administração. Sou formado em administração. Lá na faculdade você teve aula de quê? De administração, de teoria da administração. Recursos humanos,
qual era o outro lá mesmo? Que a gente estava falando outro dia de aqueles termos. SWOT, você teve aula de SWOT na faculdade de administração? Tive, Ferramentas de administração? tive. Que mais que você teve lá, você lembra? Ixi. Ó, agora Foi é a logo hora, no hein? começo, hein, Diana? 10 anos atrás. É. Aquelas terminologias lá de recursos humanos, gestão operacional. Você deve ter tido aula de gestão operacional. Aham. Então, quando você vai pegando lá, puxa na memória lá no seu curso de administração, os termos, quando você compara, você fala, poxa, eu estou aplicando administração com termos de administração com uma norma. Na normativa, exatamente. O termo é o mesmo, mapeamento de processo, gestão de pessoas, gestão de operação de processo, o termo é o mesmo, é o mesmo. O nome técnico da norma ficou um pouquinho diferente, mas quando a gente vai aplicar na prática, deu ali. É tudo a mesma coisa. Deu ali. E É. quando eu tive essa aula, quando eu tive esse semestre de economia e administração, eu falei, poxa vida, é igual. E aí eu quero escrever o livro. É importante, porque cada um com a sua vivência ali, com a sua experiência no dia a dia, de um segmento, traduzir isso para uma linguagem ali do dia a dia, até mesmo para desmistificar, né, para colocar no livro. Então acho que é bem bacana. Gostei dessa sua sacada. Acredito que tem tudo para ser um sucesso Foi esse uma livro. análise de processo. Mas é bem interessante, viu, Diana? E aí eu Gostei sentei lá e peguei um livro, eu dessa esqueci ideia. o nome do autor agora, acho que é Chiavenato, Chiavenato. Não sei se é assim que pronuncia. Teoria da Administração. O livro tá todo rabiscado, perdão, autor. Me perdoa, mas eu estudei o livro. Peguei o mais 9001 também. Porque eu sou do tempo que imprime. Eu ainda preciso, de vez em quando, matar umas arvorezinhas. Imprimir, marcar texto ali, rabiscar. Esparramei no meu escritório, na minha mesa. Eu também sou assim. Livro é a mesma E fui coisa. Não consigo ler no marcando com o Kindle. computador aqui. Só E isso. criei uma tabela no Excel, coisa boba, né? Uma tabela no Excel, coloquei o termo do livro e fui lá com o requisito. Falei, esse requisito se encaixa nesse termo. Esse aqui se encaixa nesse. Então, essa prática da administração, eu aplico aqui. Quando eu terminei, estava basicamente todos os requisitos encostando em todos os requisitos, as terminologias do livro Teoria da Administração. Eu não vou lembrar o nome completo do autor, me perdoe. Chiavenato. Acho que é Chiavenato, se eu não me engano. Porque eu peguei o autor que tem mais... o livro dele, quando eu pesquisei, ele tinha bastante relevância, né? De teoria da administração. E criei essa tabela simples, uma tabelinha no Excel, e aí fiz algumas anotações, e tá lá o manuscrito, o mano digital do livro. E, Diana, você se formou recentemente em Direito, né, agora. Você consegue fazer alguma correlação de o direito com uma ISO 9001? Algo assim que você consegue realmente, assim, ó, aplicar ou algo mais palpável, assim, pra gente? Dizer Pergunta assim? qual é o nome do meu TCC. Qual que foi o tema? ISO 9001, algo relacionado? Os reflexos da ISO 9001 no direito do trabalho. Olha... E foi incrível a pesquisa. Incrível, foi incrível também. Que eu gosto desse exercício da pesquisa da concentração, né? Eu gosto. E eu fiquei pensando, pô, vou falar de direito criminal? Não entendo nada. Vou falar de direito civil, divórcio, detesto. Vou falar de inventário, de direito administrativo da indústria, né? O direito... Não, do direito comercial lá, do empresarial. Não também. Aí eu falei, puxa vida, eu podia unir o que eu faço com a ISO 9001. E aí, quando eu tive as aulas de Direito do Trabalho, lá veio a professora explicar sobre convenção trabalhista, direito trabalhista, sobre horas, sobre hora extra, sobre quantidade de colaboradores, né? Sobre uma série de coisas que está lá na legislação trabalhista. Aí eu falei, puxa vida, a gente tem um requisito que a gente pede para ver o PGR, né? Será que tem reflexo o meu trabalho na segurança do trabalho? Quando fui ver, tem sim.
Aí eu liguei isso com o requisito 7.2 lá de recursos humanos, liguei com a segurança do trabalho e liguei com as normas regulamentadoras. Olha. Porque ambas, de mãos dadas, reduziram drasticamente os acidentes de trabalho. Isso é um dado Uhum, que você que eu trouxe. criei. Uhum. Ah, tá. Por quê? A ANR veio para fazer o quê? Para regulamentar o trabalhador lá na segurança do trabalho, não foi? Que é uma legislação de 1970. Aí a gente tem a CLT que organizou a jornada de trabalho. Aí a gente tem as NRs que regulamentaram a segurança do trabalho, Sim. lá na década de 70. Depois vieram as normas que falaram assim: treine o seu colaborador e dê um ambiente de processo seguro para ele trabalhar. E aí a gente foi cobrar a aplicação dessas legislações, principalmente com a ISO 9001, mas principalmente com a antiga OSAS, agora a 45001, a segurança do trabalho. Então, o que é visto nas auditorias quando você é normatizado? Cumprimento de legislação. Então, quando a gente vê cumprimento de legislação, a gente vê uma redução drástica de uma série de problemas. Quando é qualidade, produto aprovado. Quando é meio ambiente cuidado. E quando é segurança do trabalho, o trabalhador protegido. É essa a função de toda a legislação, proteger o trabalhador. E aí eu falei, olha, quantas vezes fiz auditoria e cobrei o uso de EPI. E cobrei, né, a faixa pintada, a área, tudo bonitinho. Então, eu fiz trabalhando esse reflexo porque a gente, intuitivamente, quando a gente faz auditoria, que a gente pede o cumprimento, a gente está contribuindo para que a lei seja cumprida e efetivamente isso reflete em mais segurança para as pessoas que estão ali executando o trabalho. Eu tirei 9,5 no meu TCC porque uma Olha. linha pulou na hora de imprimir, uma linha pulou para formatação. outra página e a professora me tirou meio ponto. Por isso. Por isso, É a questão mas de era 10. formatação de ABNT. Ah, mas pegam na bastante hora no que pé, imprimiu, né? a gente sabe, quando entregou para ela que a gente viu, a gente não percebeu. Era uma linha. Uma linha. Uma linha que ficou assim, ó. Ninguém percebeu. Mandou encadernar, capa preta, tudo bonitinho. Foi um artigo que você defendeu. Ódio. Foi um artigo que você defendeu no seu TCC? Uhum. Foi. Foi. Não, foi. Não é meio um artigo. Foi. Eu coloquei como reflexo porque, né, a norma, ela não é compulsória, né? Uhum. Então, no curso de Direito, ela não é compulsória. Mas eu consegui fazer essa junção e na minha banca tinham professores que eram da área de Direito do Trabalho. E eles ficaram bem reflexivos mesmo, assim, para falar, poxa, é verdade. A nossa função de auditor, quando a gente chega lá para fazer auditoria, que a gente vê os procedimentos e tudo mais, quando a gente chega na parte de 1445, a gente vê o cumprimento legal, automaticamente está refletindo, né, no direito da empresa, do meio ambiente, do trabalhador. Na ISO 9001, quando a gente pede para ver o PGR, segurança do trabalho, cumprimento legal. Exigir que o cara está operando a máquina com os devidos EPIs. Cumprimento legal. Isso é uma segurança. Reflete na melhoria, na baixa dos números. Claro que os outros trabalhadores também têm sua relevância. Segurança do trabalho. Para mim, toda empresa tem que ter lá o seu segurança do trabalho, fiscalizando todos os turnos, toda hora, todo mundo. Todo mundo tem que ter diálogo de segurança, todo mundo tem que ter. Exatamente. Mas quando a gente chega lá na nossa auditoria de ISO 9001, é uma baita de uma ferramenta para ajudar o cumprimento legal. Muito interessante. E essas vivências é importante você mencionar nesse livro. É, Direito, por exemplo, né? é. De vários segmentos, por exemplo, né? E aí eu consegui Que unir bom, muito importante. e consegui ir bem. Só fiquei triste por causa desse meio ponto. Mas tá bom. Mas tá bom. Não vou exercer O mesmo. conteúdo, né? Importante é que estava ali Vou intacto, exercer. né, Diana? Não vou exercer mesmo. Mas o direito, para mim, administrativamente falando, também foi muito bom. Foi muito bom. A faculdade A em faculdade de si. Direito. Hoje eu acredito que também na educação básica, em algum momento, no começo, no meio, no fim, não sei, a gente precisa ter aula de direito, de cidadania, de Constituição, da Constituição. Precisa, né, Precisa. Diana? Junto com educação financeira também, né? Também, Precisa também, muito. também.
Também. Hoje A em gente dia precisa precisa conhecer de muito. história, de geografia, de administração, de Exato. constituição, de filosofia. A Exatamente. gente precisa saber. Eu cheguei na faculdade. Mentira, pera, calma, deixa eu só arrumar aqui para eu não falar besteira. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim, e eu concordava com ela. Ah, filosofia é uma grande baboseira. Eita. Aí, quando você vai entender o que é a filosofia, você fala, nossa, por falta de filosofia que você é assim. Mas eu gosto de filosofia, sabia? Essa viagem, essas Não coisas. é uma Sobre essa viagem. reflexão, assim, É sabe? sobre Das isso que a gente está coisas. fazendo aqui. Exato. Quando a gente vai ouvir a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira, sobre você tá entrando agora e vai falar, poxa, existe um caminho. Eu Exato. posso trilhar, eu só preciso ser inteligente e observar os sinais. Nós estamos Exatamente. filosofando. Você está filosofando hoje pra caramba. Ah, obrigado, Tiana. Ah, Diana, mas é um convite muito especial estar aqui, né? Falando um pouquinho da minha experiência, querendo não curta, né? Assim, 10 anos de experiência. Que nada. Mas, né, tô compartilhando aí conhecimento, né? O pouco que eu adquiri até agora. Gente, estamos chegando ao fim. Passa rápido, né, Passa Diana? rápido, é uma hora de almoço, mais ou menos. João, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Quero agradecer o Francisco, a Laborsan, pessoal que trabalha na Laborsan, muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Sigam os procedimentos. João, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira. Eu quero que você deixe aí um recado pro pessoal. Obrigado, Antes da gente Diana. terminar. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Te desejo muito sucesso com seu podcast, com o Papo com a Consultora. Sempre estou acompanhando os que já lançaram. Sou fã de carteirinha do seu trabalho, da Santa ISO. Tá? Muito sucesso aí na jornada que durei muitos e muitos anos ainda. Tá? Meu recado é que eu deixo aqui pro pessoal. Agradeço também por ter acompanhado. Sigam os procedimentos, como a Diana acabou mencionando. ISO 9001, ISO 14, ESG, são tópicos cada vez mais estão em alta. Tá, e veio para ficar. ESG não é modismo, não é algo que vai temporal, veio e vai embora. Não, é algo atemporal, veio para ficar. Então é importante desmistificar que ainda existe muito preconceito. Estados Unidos é um palavrão falar em ESG, mas é importante levar esses assuntos aí em pauta, colocar na mesa sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Diana. Gente, quero convidar vocês para conhecerem as redes sociais da Laborsan Agro. Vocês vão colocar na internet aí www.laborsanagro.com.br. Lá tem todas as informações da Laborsan, o que eles produzem. Você quer dizer rapidamente o que a Laborsan produz, João? Claro, a Laborsan Agro faz tratamento de sementes. Hoje, sementes, principalmente soja, milho, que é os principais culturas que a Laborsan Agro atende. Então, basicamente, não é somente colocar uma sementinha na terra para germinar. Não, existe muita tecnologia ali por trás. Aí, ó. Existem nutrientes, os defensivos agrícolas ali que é colocar nas sementes para a semente germinar saudável. E a Laborsan entra com sua tecnologia que protege essa semente com todos esses nutrientes que é colocado nas sementes para ela crescer saudável, para ela germinar, para ter uma colheita ali grande, sadia, até ir tá chegando na nossa mesa, Tá chegando na nossa mesa. Na nossa mesa, nosso milho, na nossa pipoca, que delícia. nosso suquinho de soja. Né? Então, é o tratamento de sementes que a Laborsan Agro, resumindo, fornece. Que bom. Então, entrem aí nas redes sociais, conheçam a Laborsan. Conheçam a Santa ISO também. Convido vocês todos a colocarem na internet Diana Cândida Santa ISO. Vão encontrar muito material. Inclusive, gente, nossa plataforma de cursos online está disponível para os alunos aí, quem queira se aprofundar mais na carreira. Eu vou deixar um beijo para minha querida Zoe. Quero agradecer os Estúdios On mais uma vez. Muito obrigada, Gabriel. A nossa gatinha não pôde aparecer aqui, mas parabéns ao Rotary por ter conseguido esse intercâmbio com essa menina incrível que está aqui, super corajosa. E sempre vou deixar uma indicação aqui do meu livro para vocês, dos dois. Quem quiser, tá lá no Mercado Livre.
E tá lá no site da editora, quem quiser adquirir. Olha, vou adquirir, Só hein? colocar Morte Chegou a Fazer Auditoria, né? Tá lá disponível para vocês. O livro conta a história das minhas experiências de auditoria. Hoje eu não trouxe nenhum filme. Você tem um filme assim que você gostaria de indicar pro pessoal, João? Você tem um filme assim de esperança, assim, de administração, de esperança, um filme que você gosta, que você fala, olha, valeu a pena? Não tenho, Diana. Eu tenho uma parte social voltada ali, mas é algo mais religioso, digamos assim. Mas Qual? é da freira que foi canonizada um tempo atrás, da Santa. Não é Santa Luzia, da Bahia. Lá da Irmã Dulce? Bahia. Não. Acho que é Irmã Dulce. O filme da O Irmã Dulce, filme. Eu verdade. recomendo, acho que é uma história de social ali, acho que falando de Nossa, é SG, verdade. do social, é muito, história muito. Por mais que ela seja uma freira, acho que a história dela ali é muito bacana com a comunidade. Então, eu estive na Bahia, agora de férias, e a gente passou pela quadra onde tem lá todo o complexo da Irmã Dulce. Ah, que legal. Demais a sua dica. Pessoal, assistam. Assistam. Quem for na Bahia, vá conhecer lá. Eu chamo de complexo porque é um negócio tão gigante. Uma senhorinha fez tudo aquilo pelo povo. Requer Foi. muita administração. Exatamente. Muita força, muita administração. Excelente. É. Irmã Dulce, excelente. Irmã Dulce. Adorei, adorei. Gente, obrigado. Vejo vocês no YouTube. Vejo vocês nas redes sociais. Vejo vocês na Santa Iso. Aos meus clientes, aos meus parceiros, aos meus amigos, minha família. Os clientes maravilhosos que eu tenho. Muita prosperidade para vocês. Porque quando a gente chega aí, é para que vocês sejam prósperos. Eu não tenho a menor vontade que vocês fechem as portas. Eu quero que vocês abram mais e mais portas, porque é esse o nosso objetivo. Obrigada, Obrigado, gente. Diana. Obrigada.